Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo diz: estou plenamente convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, ele vai completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então nós vamos falar sobre esta grande obra que Deus, obviamente, faz na vida de muitas pessoas. Eu conheço muita gente que já foi transformada por Jesus Cristo. Talvez você já conheça alguém que também já foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Famílias que estavam quebradas, que foram transformadas. Casamentos que estavam completamente falidos, mas que foram transformados. Talvez você conheça um empresário que estava plenamente falido, mas que a partir do momento em que Jesus entrou na sua história, entrou na sua vida, houve mudança, houve transformação. Então, é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse processo de transformação, de mudança que ocorre em nossa vida. Então, vamos extrair algumas lições e alguns tesouros, alguns códigos tremendos espirituais que estão aqui nesse texto de Filipenses 1:6, e nós vamos poder compartilhar com você, e você vai com certeza ser muito abençoado. Então eu poderia dizer que nós estamos em obras, sim ou não? Eu poderia colocar aqui um subtítulo nesta palavra: em obras. Você está em obras ou não? Sua família está em obras. Todo ser humano está em obra. Nós estamos em obras inacabadas. O próprio apóstolo Paulo, falando aos Efésios, disse que nós estamos buscando ainda a perfeição. Nós estamos crescendo até chegarmos à estatura de varão perfeito. Ele fala aos Coríntios, né? Então nós estamos ainda no processo de formação, de transformação e de crescimento. Eu estou em crescimento, não físico, mas emocional, espiritual, ministerial, enfim, e até mesmo profissional, financeiro. Nós estamos no processo de crescimento. Com Deus, a gente nunca vai regredir. Não pense você que ao servir a Deus, ao decidir servir a Deus, você vai entrar num processo de regressão, de diminuição. Não, jamais. Porque Deus trabalha para te promover, para te elevar, para te alavancar, ok? Então, quando o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, né, que aquele que começou a boa obra, então, nós estamos em obra. Deus quer iniciar uma obra em nossa vida. E quando esta obra de Deus se inicia em nossa vida, qual é a ideia que você tem de obra? Quando se fala de obra, o que vem na sua cabeça? Porque para muitas pessoas, muitas vezes, quando se refere à obra de Deus, se refere a fazer igreja, a abrir um núcleo, abrir uma congregação, ganhar pessoas, fazer uma viagem missionária. Estou fazendo a obra de Deus. Mas muitas vezes, você já parou para pensar que a obra de Deus, ela não tem nada a ver com algo que você vai construir externamente, mas é com algo que Deus precisa fazer internamente. Até porque antes de Deus nos usar, antes que Deus venha nos usar externamente para abençoar outros, Ele precisa fazer algo em nós. Porque não tem muito sentido a gente tentar fazer a obra de Deus na vida de outras pessoas sem que primeiro tenha havido uma obra em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, Deus quer que a gente entenda que esta obra precisa ser processada primeiramente em mim, ok? Então nós vamos por esse viés, amém? Por essa visão, por esse ângulo da obra de Deus em nós. Porque o texto diz, aquele que começou a boa obra em vós, né?
Então tem alguém trabalhando em mim, tem alguém trabalhando em você, tem alguém trabalhando na igreja. Enquanto a igreja trabalha, enquanto o crente trabalha, tem alguém trabalhando no crente. Então tem alguém trabalhando em mim, tem alguém trabalhando em você, e esse alguém é Deus. É o Espírito Santo, é o próprio Senhor Jesus, é a palavra de Deus, os princípios de Deus sendo investido em você e trabalhando você, obviamente, as áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas. Então, como é que essa obra se inicia? A partir do momento que eu permito que Deus faça alguma coisa em minha vida. A obra de Deus acontece quando eu preciso ser trabalhado. Vamos imaginar que existe uma obra para fazer em sua casa. Você identifica algo que precisa ser feito na sua casa. O que você vai fazer? Obviamente, você vai arrumar os recursos, comprar material e contratar um profissional para fazer as reformas, para fazer a obra que precisa ser feita, né? Mas antes você identifica o que precisa ser feito. Você precisa identificar o problema, você precisa identificar a questão, a situação, para poder você fazer um orçamento e ter um profissional que vai fazer aquela obra. Da mesma forma é essa obra espiritual que Deus precisa fazer em mim e em você. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os filipenses que aquele que começou a boa obra, então alguém estava num processo de trabalho. A obra já estava iniciada. A igreja de Filipos estava sendo trabalhada. Deus havia começado uma grande obra na igreja dos filipenses. Mas não é no templo, é na vida de cada pessoa. O trabalho estava sendo executado na vida daquelas pessoas. Mas a palavra é para mim e para você também hoje, que somos a igreja, que somos o povo de Deus. Existe algo que precisa ser feito, que precisa de ser trabalhado em nossas vidas. E Deus vai trabalhar. Então eu pergunto para você, qual é a área da sua vida hoje que precisa de uma reforma, que precisa de cura, que precisa de transformação, de mudança, que Deus precisa agir? Talvez você vai me dizer aqui, eu preciso de uma mudança na minha vida financeira, está em desordem. Ou talvez você vai identificar e vai dizer, eu preciso de mudança no meu casamento, na minha família, a coisa está muito boa, eu preciso mudar. Ou talvez você diga para mim, eu preciso de mudança, de transformação na minha vida espiritual. Minha vida espiritual não está muito boa. Ou talvez você vai dizer, eu preciso de transformação no meu ministério. Meu ministério não está legal. Tem áreas do meu ministério que precisam de reforma, que precisam de mudança. Ou talvez você vai me dizer assim, não, eu preciso mudar hoje minha vida relacional, meu comportamento em relação às pessoas. Eu não estou sabendo lidar com pessoas. Então, existem muitas áreas da nossa vida que periodicamente precisam de mudança. Paulo está identificando a igreja dos Filipenses, dizendo, olha, Deus começou uma grande obra aí, e Ele vai terminá-la até a volta de Jesus. Mas é preciso se deixar trabalhar. Então, cada vez que nós falamos de mudança, cada vez que nós falamos de obra, cada vez que você pensa numa obra, você vai pensar em quê? Você vai pensar em tirar coisas, porque não se faz uma obra sem mexer em estruturas. Faz sentido isso para você?
Você concorda comigo? Não dá para começar uma obra sem mexer aqui, sem mexer ali, sem tirar alguma coisa daqui, sem tirar outra coisa dali. Nós vamos precisar tirar coisas e colocar coisas. Isso é uma obra. Como eu dei o exemplo ainda agora há pouco, quem sabe você já fez uma reforma na sua casa? Você já fez alguma reforma na sua casa? Então você sabe que é preciso trocar coisas. Se você precisar reparar alguma coisa que está quebrada em sua casa, você vai tirar o que está quebrado e colocar coisas boas. Ou você vai tirar algo inferior para colocar algo superior. Não é assim? Pois assim é a obra que Deus faz na nossa vida. E a nossa casa coração, a nossa casa templo de Deus, para Deus habitar, Ele precisa reformular. Às vezes a gente não entende, mas a própria casa onde Deus vai habitar, Ele precisa muitas vezes fazer reformas, mudanças, adaptações para Ele, para que Ele possa estar. E o que eu estou falando para você, embora seja metaforicamente, mas de fato, de verdade, é o que acontece conosco no aspecto espiritual. E Deus vai usar muitas ferramentas e vai usar muito material para trabalhar a gente, para curar determinadas áreas. Então acredite, a boa obra de Cristo em nossas vidas é um processo. Quando eu falo de processo, é algo que exige mudança, que implica em acrescentar coisas, excluir coisas, mudar coisas, tirar coisas. Então nós estamos nesta obra. Deus está fazendo algo no seu coração, na sua vida, na vida da igreja. Deus está tirando estruturas antigas, velhas, e colocando coisas novas, porque Ele precisa fazer isso. Porque a visão de Cristo é nos usar para a sua glória e para o seu louvor. Mas não tem como fazer uma obra, porque quando Ele diz a boa obra, Deus já iniciou, é uma obra mesmo. É uma obra mesmo. E não se faz obra se não tirar coisas e acrescentar coisas. Às vezes você vai precisar quebrar parede, tirar tijolo, colocar novos tijolos. Você vai precisar tirar reboco da parede. Isso vai sujar, vai fazer entulhos. Você vai precisar se desfazer daquilo e jogar fora. Para entrar coisas novas na sua vida. Eu digo que, do ponto de vista bíblico, nós estamos num processo constante de mudança. Assim como o mundo muda, nós mudamos também. Nós evoluímos. E nesse processo de evolução, de tratamento de Deus, nós vamos sempre passar por um processo de tirar coisas para acrescentar coisas. Então, não espere a obra de Deus na sua vida em passos de mágica. Não espere que Deus venha com uma varinha de condão, né, que as fadas usam, e simplesmente apontar para você e sacudir e haver uma transformação. Não. O processo da mudança requer muitas vezes processo de dor, requer muitas vezes abrir mão, abnegar, deixar, renunciar. Às vezes vai exigir renúncia. Você não pode entrar no novo de Deus se você simplesmente não renunciar coisas. Faz sentido isso tudo? É esse processo de cura. Nós estamos no processo de limpeza. Não é só levantar a mão e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não é só ler a Bíblia. Porque se fosse só ler a Bíblia e ir para o céu, era maravilhoso. Se você lesse a Bíblia esporadicamente e já tivesse a sua entrada no céu garantido, amém. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos ler a palavra e aplicá-la à nossa vida. Porque a Bíblia é um manual de fé,
mas é um manual de comportamento, de princípios comportamentais, princípios familiares, princípios financeiros, princípios sociais. Essa entrega, essa vida com Deus, ela é muito mais do que simplesmente um ato religioso. É um ato de entrega, de renúncia, de doação e permissão para que Deus entre em nossa vida e trabalhe áreas da nossa vida que necessitam de transformação e de mudança. Então, se Deus está fazendo uma grande obra na sua vida, como estava fazendo na igreja de Filipenses, de Filipos, esteja preparado para coisas serem removidas da sua vida e outras serem acrescentadas. É assim que Deus trabalha conosco. Jesus não faz pequenos reparos em nossa vida. Amém? Então não espere que Jesus entre na sua vida para fazer pequenos reparos. Ele vem para fazer uma obra total. Jesus vem para fazer uma obra completa. E para fazer a obra completa, ele vai remover coisas e acrescentar outras. De repente, ele vai tirar da sua vida algo que você gosta muito, mas que não é bom para você, é prejudicial. É prejudicial para a sua fé, é prejudicial para o seu espírito, é prejudicial para a sua família, é prejudicial para o seu casamento, é prejudicial para a sua vida de relacionamento com as pessoas, é prejudicial para o seu ministério, é prejudicial para a sua saúde física, emocional e espiritual, é prejudicial para a sua vida financeira. Só que a gente não tem a noção de que aquilo é prejudicial. Mas quando nós entregamos para Jesus e permitimos que Ele venha e trabalhe aquela área da nossa vida para nos aperfeiçoar até o dia que Ele vai voltar, nós vamos entender que Ele vai precisar tirar da nossa vida. Mas Ele nunca vai tirar algo da sua vida que seja tão prejudicial para não colocar no lugar algo que seja muito melhor. Você já deve ter ouvido alguém dizer que Deus nunca vai tirar algo da sua vida se não estiver pensando em colocar algo melhor. Com certeza é assim. Então, se alguma área da sua vida está passando por um processo de mudança, esteja certo de que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. É a boa obra de Deus que está acontecendo em sua vida. Então Jesus não faz pequenos reparos, viu? Ele faz uma obra completa. E às vezes ele vai precisar demolir algumas velhas estruturas. Está pronto para ser demolido em algumas velhas estruturas da sua vida? Só que Jesus vai demolir essas velhas estruturas para reconstruir novamente, mas uma estrutura melhor, uma estrutura que vai te deixar feliz, que vai te abençoar, que vai acrescentar a você. Amém? Só que vai ser do jeito dele, vai ser do modo dele, não vai ser do seu. Até porque nós, muitas vezes, construímos a nossa vida do nosso modo. Fazemos do nosso jeito. Nós deixamos Deus de lado. Não consultamos a Deus. Fazemos os nossos projetos pessoais. Buscamos os nossos próprios recursos. Fazemos do nosso modo. E muitas vezes até dá errado. E a gente não sabe o que deu errado. E vai para Deus. E leva isso para Deus. E Deus diz: meu filho, é que a forma como você começou, o modo como você começou, a maneira como você fez, como você operou, não estava certo. Mas agora você entrega o negócio para mim, eu vou fazer do meu modo. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem.
quando entregam suas vidas para Deus, quando entregam seus casamentos, sua vida financeira, quando entregam seus projetos, seus planos, e às vezes Deus vai lá e dá uma mexida, desconstrói muitas vezes estruturas antigas, e a gente fica chateado. Mas nós entregamos para Deus. Ele sabe o que faz. Sempre que você entregar para Deus, Ele sabe o que faz. Agora, realmente ninguém gosta de mudanças. Mas as mudanças são necessárias. Se quisermos evoluir, se quisermos construir coisas grandiosas para o nosso futuro, e debaixo dessa bênção de Deus, debaixo dessa graça de Deus, nós vamos precisar fazer mudanças. E precisar deixar Deus fazer as mudanças. Porque tem coisa que você pode mudar, mas tem coisa que você não pode mudar sozinho. Você vai precisar dessa ajuda de Deus. Faz sentido para você isso tudo? E às vezes, sabe o que vai acontecer? Deus vai usar alguém, uma pessoa, um mentor, um líder, para chegar e falar para você o que precisa mudar na sua vida. E aí você precisa ter a humildade e um espírito manso para entender e aceitar e discernir que isso vem de Deus para mudar você, para acrescentar você, para melhorar você. Amém? Então nós estamos em obras. Se você serve a Deus, entenda, você está em obras. E Deus vai usar as ferramentas mais inusitadas, as mais diferentes ferramentas. Talvez aquelas que você não conhece e não gostaria de experimentá-la. Mas mudança é necessária. E mudança requer eliminação de coisas. Para você mudar, você vai ver. Vamos trazer um exemplo muito simples aqui. Digamos que você vai mudar de casa, você vai mudar de residência, mudar de bairro. Você vai sair de um lugar, vai para outro. E você começa a encaixotar seus móveis, as coisas que você tem. Nessa mudança, você vai ver que você tem coisas desnecessárias. E algumas você nem vai levar para a nova casa. Você vai deixar, você vai se desfazer. Ou você vai doar, ou você vai vender, ou você vai se desfazer de alguma forma. Porque você vai perceber que na nova vida, na nova casa, no novo lugar, no novo ambiente, não existe lugar para aquela coisa antiga, velha, que estava em sua vida. Faz sentido para você? Amém? Por quê? Porque quando passamos por processo da mudança, sempre que passamos pelo processo da mudança, para algo melhor, para algo superior, é Deus nos ampliando. E quando Deus nos amplia a visão, os valores internos, nossa visão muda. Então nós vamos começar a enxergar coisas que não cabem mais na nossa vida. Nós vamos começar a ver e descobrir coisas que não fazem mais sentido para nós. E você se desfaz. Então, esteja preparado para eliminar coisas sem sentido que haviam em sua vida, para incluir algo que faça realmente algum sentido. Essa é a obra de Deus em nós. Essa é a obra de Deus na igreja. Essa é a obra de Deus na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Tem muita coisa em mim e em você que não fazem o menor sentido. E Deus
nos faz enxergar tudo isso e nos faz entender e nos faz eliminar essas coisas da nossa vida. Amém? Porque Deus quer a obra dele completa em nós. E muitas vezes a obra de Deus, para ser perfeita e completa, ela tem que estar em desacordo com muito do que é nosso próprio, do que é humano, do que é do homem. Para termos essas mudanças, nós vamos precisar excluir coisas e incluir coisas em nossas vidas. Só que nós muitas vezes não estamos muito afim dessa mudança, porque nós nos apegamos às coisas velhas. Esse é o grande problema do ser humano. Nós somos seres que se apegam. Tem até um aplicativo agora chamado Desapegue. Você já viu? E eles botam coisas que não tem nada a ver, que já passou, ultrapassada, obsoleta, e dizem, desapegue-se. Porque nós somos muito apegados a coisas. Às vezes somos apegados a um passado. Às vezes somos muito apegados a um vício, a um hábito, a um comportamento, a uma crença. Somos apegados a padrões, a tradições. Lá de trás, do velho homem, da velha natureza. Somos apegados a comportamentos do pecador, daquela vida de pecador que nós levávamos, pecador sem arrependimento. Então somos apegados a coisas. Só que quando nós estamos com Deus, quando Deus entra em nossa vida, quando Deus começa a processar isso, Ele vai eliminar o que não é bom, o que não combina com o Espírito e com a graça e com a vida, ou com a nova vida que Ele tem para nós. O que acontece com muitos cristãos é que não se deixam ser trabalhados, porque mudar incomoda. Mudar incomoda. Todas as vezes que nós vamos fazer mudanças, vai incomodar. Cada vez que você precisa fazer algo, alterar algo em sua vida ou na sua casa, em qualquer ambiente, vai sempre se sentir incomodado. Normalmente os homens têm a mania de protelar coisas, né? A mulherada é mais prática, mas normalmente as mulheres cobram do marido uma coisa que ele precisa fazer. Minha esposa de vez em quando fala comigo sobre isso. Olha, precisa fazer não sei o quê, precisa fazer não sei o quê. Aí você olha para aquilo, você diz, caramba, não vou fazer hoje não, vou deixar para amanhã. Aí vai protelando. Por quê? Porque mudar incomoda. Todo processo de mudança nos incomoda. Mas o contrário de incomodação é a acomodação. Então, assim como mudar incomoda, acomodar nos faz regredir, nos faz perecer. Por quê? Porque a acomodação nos ancora lá atrás. E toda pessoa que está ancorada, ela está imobilizada. Então, ancorar, acomodar é imobilizar, é não se movimentar. Só que isso não nos permite crescer. Toda pessoa que parou, que não quer mudar, ela não cresce. Porque o crescimento está na mudança. Mudança é crescimento. Amém? Mudar é produzir, mudar é avançar. De repente nós estamos num patamar, na vida, no ministério, no chamado, na família, na conquista financeira. Ancoramos num determinado patamar, não avançamos, não rompemos, não crescemos.
Por quê? Ancoragem. Estamos ancorados, estamos resistindo a mudanças. Todo o processo de mudança é para impulsionar você para um crescimento ou para um melhoramento. Porque se você for mudar, se for fazer mudança na sua casa, uma obra na sua casa, você não vai colocar, se você vai tirar um material, você vai colocar sempre algo superior, algo melhor. Ninguém tira algo ruim para botar algo estragado, pior, né? Você sempre vai colocar algo melhor. Assim é Deus. Sempre que Deus trabalha a sua vida, que Deus processa a sua vida, que Deus vai tirar algo da sua vida, Ele vai tirar algo ruim para colocar algo melhor. Ou até mesmo que seja algo bom. Mas Ele nunca vai tirar o bom para colocar o pior. Ele sempre vai tirar o bom para acrescentar o excelente, para acrescentar o ótimo. Mudar é transformar-se. E talvez nessa mudança você vai precisar mudar hábitos. Você vai precisar, de repente, remover coisas inúteis que você percebe que está lá. E Deus te mostra. E você começa a ter uma visão ampliada. E você enxerga sua própria vida. Você enxerga a sua própria situação. E você diz, meu Deus, como é que eu não vi isso tudo antes? E você começa a remover aquelas coisas que você considera agora inúteis. Por que estão na minha vida? Sempre que você decidir mudar, você vai ver quanta coisa inútil, quantos hábitos inúteis estavam na sua vida e que você precisa se desfazer deles. É isso que o Senhor nos faz entender. É o que Paulo está dizendo aos filipenses. É que a gente não explora dentro de todo esse apanhado. A gente lê o versículo, porque aquele que começou a boa obra em vós vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. A gente não tem a mania de explorar e entender o que é essa obra. Mas é tudo isso que eu estou me referindo a você, que eu estou falando para você. Então você quer que Deus faça, você quer que Deus opere, esteja preparado para a mudança. Porque ao entregar tudo para Deus, Ele vai fazer alterações. Ele vai fazer mudanças. E como eu disse aqui, Jesus não faz pequenos reparos. Jesus transforma. Ele muda. Ele faz novo. Quando Paulo diz que Deus está fazendo até o dia de Cristo Jesus, eu entendo que Ele está tirando coisas terrenas e coisas humanas de nós para acrescentar no lugar coisas celestiais e coisas do Espírito Santo de Deus, coisas do próprio Deus. Faz sentido isso para você? Então Deus arranca o que é nosso, arranca o que é terreno, arranca o que é humano e acrescenta o que é dele, o que é espiritual. Aí você começa a se perceber mais espiritual, mais apaixonado pela palavra, mais envolvido com as coisas espirituais, mais comprometido com o reino. O que é isso? É a substituição de valores. Porque a obra de Deus tem a ver com substituição de valores. Valores com mudanças de princípios. Deus tira os terrenos, os que são humanos, os que são da terra, e acrescenta os celestiais, os espirituais. Essa é a grande obra de Deus na sua vida. Eu te pergunto hoje, quais as áreas que Deus precisa mexer, que Jesus precisa mexer na sua vida, nesse tempo? Para Jesus fazer uma grande obra, como o apóstolo Paulo disse, aquele que começou a grande obra, ele terá que fazer grandes mudanças.
Entendeu? Ele terá que mudar muitas coisas. Por quê? Porque ele vai ter que mexer em tudo. E vou dizer uma coisa para você. Talvez Deus esteja mexendo nesse tempo em alguma área da sua vida. É porque a mudança está sendo processada. Que área ele precisa mexer? De repente é a sua vida espiritual. Você tem levado uma vida espiritual muito leve, sem comprometimento, sem oração, sem envolver-se com a palavra, sem comprometimento com o reino, com a igreja, com Jesus, com o Espírito Santo. Se essa vida espiritual que está em crise, que precisa de ser construída ou reformada, esteja certo de uma coisa: Jesus vai mexer na sua vida espiritual. É a sua família? De repente a sua família precisa ser reconstruída, reformada. Deus precisa entrar com a obra dele na sua família. Família também desajustada. É mãe para um lado, pai para o outro, esposa, marido para outro, filhos para outro. A família está toda bagunçada. Está em desordem. E Jesus precisa reconstruir essa família. Então esteja preparado, porque ele vai entrar na sua família. Só que ele vai fazer do jeito dele, ele vai mudar do jeito dele. Pode ser o seu casamento. Seu casamento não está bem, não anda bom. Seu casamento está desajustado. Há conflitos entre você e seu cônjuge. Então a obra precisa ser feita no seu casamento. Só que essa obra, ela vai ser feita do jeito de Jesus, do modo dele. É claro que ele não vai tirar o seu cônjuge de você, mas é possível que ele trabalhe muitas áreas, ele venha apertar algumas áreas para que haja um ajuste. Quando você entrega a sua família, seu casamento para Deus. Quem sabe o seu ministério não precisa dessa reforma. Seu ministério parou, estagnou. Ou seu ministério está sem controle, você perdeu a essência. Você perdeu o controle do seu ministério. Ele existe, mas só de nome. Não tem funcionabilidade. Então esteja preparado, porque se o teu ministério precisa dessa reforma, dessa transformação, dessa grande obra, Deus vai mexer no seu ministério. Quem sabe a sua vida, a sua carreira profissional, você fez escolhas erradas ou decisões erradas. E seu ministério, ou a sua carreira profissional está passando por crises, precisa de reforma de Deus. Então espere, porque se você entrega isso para Deus, Jesus vai entrar com a sua reforma, ele vai botar a coisa que talvez você não gostaria. Ele vai usar a metodologia dele, a metodologia de transformação, de mudança, para ajustar a sua carreira profissional aos padrões dele, a ideia dele, a visão dele. Faz sentido isso para você? Talvez as suas finanças. Você pode dizer que, pô, apóstolo, as minhas finanças estão em desordem, estão bagunçadas. Minha vida financeira está um problema sério, uma confusão. Não tem ajuste. Eu até ganho, mas não existe lucro. Não tenho lucratividade. Não tenho reserva, não tenho economia. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a sua vida financeira está bagunçada, ela precisa de ser reformulada.
ela precisa ser construída, reconstruída. Porque quando servimos a Deus, nós temos a bênção de Deus. Não tem muito sentido ser fiel a Deus, servir a Deus e ter uma vida financeira mal das pernas, problemática. Então talvez alguma área desse sistema financeiro seu precisa ser reformulado. Tem algo que precisa passar por um processo de reforma, de cura, de transformação, e é onde Jesus vai entrar. Mas aí ele vai cobrar de você princípios. Você tem seguido princípios espirituais para ter saúde na sua vida financeira? Você é generoso? Você honra? Você é dizimista? Você é ofertante? Você é semeador? Ou você só é daqueles que só recebe apenas um receptor? Nós somos doadores e precisamos doar para o mundo. Amém? Então entenda isso, que tudo na sua vida, ou em nossas vidas, precisa de reforma, precisa de mudança. E quando nós entregamos para Jesus, estejamos prontos, porque Ele vai começar uma grande obra em nossa vida, mas Ele vai terminar. A boa notícia, que provavelmente não vamos perder algumas coisas, mas a boa notícia é que Ele vai concluir. E Ele só vai parar esta obra quando Ele terminar. Ele não vai deixar de qualquer jeito. Talvez sejam os seus negócios. Você é uma pessoa de negócios. É um empreendedor. Mas os seus negócios precisam de reforma. Não está produzindo o que você gostaria. Está te dando mais trabalho, mais prejuízo do que resultados. Precisa de reforma. Deus precisa entrar nesses negócios. Você precisa chamar Deus para participar com você. Seus projetos, talvez sejam seus projetos que precisam de reforma. Então, se eles precisam de reforma, prepare-se, porque Deus vai começar as mudanças. Não há como repararmos essas coisas se não tivermos mudanças. E talvez Jesus já começou a fazer, Deus já começou a fazer mudanças em sua vida. Já começou a fazer, essas mudanças já estão aparecendo. Só que você acha que não é de Deus, é o capeta que está fazendo, é o diabo. Aí você se incomoda e você diz: Satanás está me atacando, o diabo está me atacando, capiroto, o capeta está me atacando. Quando não é. É Deus começando a remover coisas, incomodar você para fazer essas mudanças que são necessárias nessas respectivas áreas que eu falei para você. Deus quer fazer algo conosco, que é nos arrancar do ontem, que é o nosso passado. Ele quer nos arrancar daquilo que não deu certo, daquilo que foi traumático para nós, para que hoje nós reprogramemos o nosso futuro e entremos para aquilo que Deus tem para nós. Você não pode retroceder para o ontem e nem viver em função dele. Viva pelo hoje e pelo futuro que Deus tem para você. Faça coisas extraordinárias em Deus. Ninguém pode voltar para o ontem. O ontem faz parte do passado. O ontem deve ficar para trás. Ele deve ficar sepultado. Nós precisamos continuar a vida a partir de hoje, a partir de agora, a partir deste momento, daqui para frente. É para lá que Deus quer te levar. Entenda que a obra de Cristo em nossa vida, a obra de Deus em nossa vida, ela sempre vai nos impulsionar para o maior, para o melhor, para o grandioso e para o futuro, para o amanhã. Nunca para trás. Amém? E sabendo que no final desta grande obra,
nós iremos glorificar a Deus, porque vamos olhar e vamos dizer verdadeiramente, valeu a pena. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor fez a obra na minha vida, na minha família, no meu ministério, nas minhas finanças, na minha carreira profissional. Deus fez que esta palavra seja recebida no seu coração. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça, que Deus os edifique. Se você está num processo desta grande obra, que esta grande obra seja terminada em sua vida, em nome do Senhor Jesus.